A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e à apresentação de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nessa oportunidade estarei apresentando a lição de número 9 da classe dos adultos, que será discorrida no dia 29 de novembro de 2020, que traz por título Enfermidades psicossomáticas. Eu trouxe aqui uma breve definição científica que, em síntese, podemos dizer que a questão psicossomática tem origem psíquica e traz o reflexo ao nosso corpo. Então, a palavra ela é composta aqui por essa etimologia, né? Psique, que traduzido significa alma, enquanto soma está ligado à questão do corpo. Aconselho a cada aluno, cada professor, buscar mais subsídios e se aprofundar para trazer uma aula de excelência. Texto áureo: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, apenas a parte A. Verdade aplicada dessa lição, é importante que exista uma parceria entre a família e a igreja para a identificação, tratamento e acompanhamento dos que sofrem das diferentes doenças. Objetivos da lição: primeiro, aprender a relação entre a doença e o pecado. Segundo, ensinar sobre doença mental e suas características. Terceiro, falar sobre esquizofrenia e o papel da igreja nesse quadro, uma doença muito recorrente e que, como igreja, não podemos ficar alheio a essa questão. Precisamos entendê-la e verificar a melhor forma de a igreja dar um apoio e um acompanhamento, juntamente com a família. Motivo de oração: ore para que a igreja seja conhecedora do mundo espiritual e do natural. Hinos sugeridos para essa ocasião: 415, 510 e 517. Os textos de referência estão em Isaías 53, versículo 4, Mateus 10, versículo do 5 ao 8, que eu vos trago aqui, e aconselho, como sempre, a pausar, ler os versículos, não somente esses, mas todo o contexto dos versículos, e buscar, é claro, mais referências bíblicas. Introdução: essa lição tem por objetivo explanar sobre as doenças psicossomáticas, bem como o quadro de relação que há entre doença e o pecado. Nessa esteira, será comentado de modo específico sobre a esquizofrenia e o papel da igreja nesses casos. O primeiro ponto, meus amados, fala sobre o drama da doença. Como ponto de partida, nós temos: em Cristo somos sarados. Mas uma das verdades mais incontestáveis da vida é essa: nós ficamos ou ficaremos doentes em algum momento. Nós não gostamos, é óbvio, mas a doença faz parte da nossa existência. Alguns de nós temos saúde mais vigorosa e mesmo assim adoecemos. Outros lutam pela vida, a vida toda com algum tipo de enfermidade. E é isso, aliás, isso sempre foi assim, né? A doença faz parte da vida dos nossos antepassados, fez parte, né? E ainda continua fazendo parte do nosso cotidiano. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos falar sobre o drama e a realidade da doença no ser humano. Com tópico 1, a relação entre doença e pecado. 1.2, a promessa de um corpo transformado. E 1.3, o gemido da criação. Segundo ponto, enfermidades psicossomáticas. E aí entramos no tema da lição mais propriamente dito, né, onde vamos falar, né, sobre a realidade da psicossomática, né, que e nesse ponto nós vamos meditar também que um grande equívoco
que precisamos desfazer é de que muitos pensam, né, que doenças mentais são somente manifestações sobrenaturais e espirituais. Embora, na verdade, seja possível discutir possessão demoníaca à luz da Bíblia, a doença mental tem suas características peculiares e não pode ser confundida com manifestações espirituais. Então, uma grande diferença. E como subtópicos nós temos a doença mental e o preconceito, as características da doença mental, e a Bíblia fala ou não fala sobre doença mental. É isso que nós vamos ver nesse subtópico 3. O drama da esquizofrenia. Como já percebemos, nem todas as doenças mentais são graves também, né, e incapacitantes. A depressão, por exemplo, é uma doença mental que atinge, uma doença que nós inclusive já falamos em outras lições, que atinge um grande número de pessoas. Em alguns casos, dependendo do nível, com adequado tratamento, não afeta tão profundamente a qualidade de vida da pessoa. Mas, infelizmente, não é o caso da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia tem as suas particularidades que nós vamos estudar nessa lição. E como subtópicos nós temos a esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Quando surge a esquizofrenia? A igreja diante da esquizofrenia, como agir, como tratar. Então nós vamos estudar sobre isso e temos alguns conselhos de como a igreja deve agir. Excelente lição, excelente tópico. E como conclusão, hoje não é possível viver sem doenças físicas e mentais. Chegará o dia em que não mais experimentaremos esse drama. Enquanto esse dia não chega, nós devemos, como cristãos, compreender que as doenças psicossomáticas podem surgir na vida das pessoas e das famílias, inclusive nas nossas. Tá aí, meus irmãos, então nós temos aí os créditos, né? O autor, pastor Isaqueu Mendes, e esse que vos fala, pastor Marcos Belchior. Peço a você que curta, comente e compartilhe para fortalecer o nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical. Deus em Cristo vos abençoe. Tenham uma excelente aula.